Fala, investidores, tudo bem? Estou passando aqui para trazer aquele resumo sobre o mês de julho, com os principais pontos do mês, os principais pontos que você tem que saber para começar a investir ainda melhor daqui para frente. Nesse resumo a gente vai abordar sobre a bolsa de valores, sobre os indicadores econômicos, cenário externo e um pouquinho também sobre o dólar. Então vamos abordar sobre esses 4 pontos e no quinto ponto são oportunidades que estão por vir aí nesses últimos 4 meses do ano. Beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo nosso primeiro ponto e o mais importante, né, que é o ponto que mais dinâmico que a gente tem aqui, que mais tem volatilidade, que é a nossa bolsa de valores. A gente veio de um mês de junho devastador, né? A nossa bolsa caiu mais de 11% no mês, então foi um mês de junho pior desde 2020 para cá. A gente nunca tinha vivido um cenário tão ruim assim. O mês de julho, ele começou com a gente acreditando que seria uma continuação do mês de junho. Entretanto, na segunda quinzena para frente, a gente teve uma mudança. A gente estava em um cenário de queda de bolsa nos 15 primeiros dias. A bolsa chegou a bater lá com 97 mil pontos. E o que estava acontecendo, né, por trás para fazer com que a bolsa caísse ou ficasse lateral dessa forma? A gente estava tramitando no nosso Congresso a PEC do estado de emergência. E essa PEC ela foi aprovada. E foi aprovada exatamente na segunda quinzena para frente. Então, enquanto o mercado não sabia o que poderia acontecer, o mercado estava tentando reprecificar e derrubando algumas ações. Depois que o mercado teve a ideia do que aconteceria com a PEC, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, o mercado ele só precisa ter o fato. Tendo o fato, o mercado vai se adaptar. Sempre foi assim e sempre será. Então a gente pode observar que depois do fato estar concretizado, a bolsa teve uma melhora. Então por quê? O mercado entendeu, reprecificou o que teria que reprecificar e a bolsa seguiu andando. Obviamente que em junho a gente teve um cenário pior, né? Também o mundial foi bem ruim, mas em julho, após essa notícia, o mercado deu uma melhorada, deu uma acalmada, né? E virou um pouquinho para cima. Tanto que a gente fechou esse mês de julho acima dos 102 mil pontos na nossa bolsa de valores. E o que pesou também, principalmente na última semana, foram os dados das empresas que já apresentaram resultado. Então a gente teve resultado de Petrobras, de Vale, que são empresas grandes para o nosso índice. O próprio Santander também divulgou resultado. O resultado mais destacado, né, até o momento foi da Petrobras. Ela superou todas as expectativas e ainda, além de ter superado as expectativas, ela já anunciou que vai pagar dividendo. O dividendo dela representa 20% da cotação do dia que ela anunciou. Estava em torno de R$ 32 a cotação da Petrobras. Então, e a 6,73 por ação, né? Então, caso você tenha um lote de Petrobras, 100 ações, você já garante R$ 673 no seu bolso, isento de imposto de renda. Então, que é bem legal. Então, isso fez a bolsa também valorizar bastante. A Vale, por hora, também apresentou seu resultado. Não foi tão bom quanto o da Petrobras, veio até um pouquinho abaixo do esperado. Entretanto, também informou que vai pagar dividendos. Então, tanto Vale como Petrobras vão pagar dividendos. A Vale vai pagar um pouco mais de R$ 3,50 por ação. Então, se você tem 100 ações da Vale e 100 ações da Petrobras, você vai ganhar mais de R$ 10 por ação desses dois papéis. Então, essa apresentação de resultados fez com que a bolsa também melhorasse. A gente vai seguir tendo resultados também agora no mês de agosto. Então, vai trazer um pouco mais de volatilidade, mas também traz muitas oportunidades. A empresa que mais subiu no mês de julho na bolsa foi a Via Varejo. Ela teve uma alta de 25%. A Positivo também valorizou bastante. A Petrobras também figurou ali na área das empresas que mais valorizaram. E agora a gente vai entrar no segundo assunto abordado, né, que são os nossos indicadores econômicos. E vamos começar pela inflação. Nesse mês de julho, tudo leva a crer que teremos uma deflação no nosso cenário brasileiro. É isso mesmo, uma deflação. Tá? A gente vai ter uma inflação negativa. Nem lembro a última vez que eu pude observar um cenário desses. E isso se dá também muita política governamental de redução do ICMS dos combustíveis. Os combustíveis estavam tendo um peso muito grande no nosso índice de inflação e com essa redução já é possível a gente ter uma ideia no D+0, né, logo no curto prazo dessa redução. Então em agosto certamente a gente vai ter também uma redução da inflação, vai vir um pouquinho menor. Não acredito que a gente possa ter uma deflação também, mas certamente ou será uma deflação ou será uma inflação bem pequena. Lembrando que essa política, né, essa medida vale até o final do ano. Então em 2023, a depender dos governos, a gente pode ter a volta do ICMS alto, que pode encarecer novamente
os combustíveis e assim elevar novamente a inflação, tá? E fora isso, a gente tem uma revisão do nosso PIB, né? O PIB é o quanto o país tem o poder de crescer, né? Então, o nosso PIB no início do ano estava projetado para ficar entre 0,7 a 0,9. Todas as casas, todos os bancos já estão revisando o PIB. Alguns deles já indicam que a gente pode ter um crescimento de até 2% ou mais nesse ano 2022. Então, essas dois indicadores que eu passei aqui agora, né, o PIB e a inflação, ele reproduz muito na Bolsa de Valores, porque isso é a nossa capacidade de crescimento, a capacidade que o nosso país está tendo de crescer, tá? E de reduzir alguns custos que estavam impactando a sociedade como um todo, como a inflação. Fora isso, a gente também teve um superávit até agora nesse primeiro semestre, ou seja, as contas públicas estão no azul, então isso é muito importante. E em julho a gente teve um dado também bem legal, que foi a nossa taxa de desemprego, foi a menor. Desde 2015 a gente não tinha uma taxa de desemprego tão baixa assim. Então é mais um resultado, mais um indicador que mostra o quanto a gente está tentando e fazendo de tudo para recuperar. E os indicadores estão ali que não nos deixam mentir, né? A gente está com ótimos índices, então isso para o mercado também é muito importante. Vamos entrar aqui agora num tema que a gente já vem falando desde janeiro, que é o cenário externo, na verdade, né? Vamos trabalhar como cenário externo aqui a Europa e os Estados Unidos. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a Europa. Pela primeira vez nos últimos 10 anos, a Europa elevou a taxa de juros, tudo isso para conter aquela danada da inflação. Acredito que é a palavra mais dita nesse resumo, né? E nos outros também. Mas a Europa, como o mundo inteiro, vem tentando buscar conter esse crescimento da inflação a qualquer custo. Então, por isso, eles elevaram a taxa pela primeira vez na década. Então, isso tudo para conter devidamente a inflação. Lembro que a Europa também tem um problema ainda pior, né, devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é a grande fornecedora de gás para a Europa. E a Rússia reduziu em 50% o gasoduto nesse mês de julho, o que também tá gerando uma tensão no mercado europeu muito grande. Lembrando que o inverno na Europa está se aproximando e é quando eles mais utilizam o gás russo. Então isso pode prejudicar bastante e acabar elevando ainda mais a inflação lá nos países europeus. Beleza? Trazendo um pouquinho para cá agora, para os Estados Unidos, o Fed, o Banco Central Americano, aumentou a taxa de juros mais uma vez nesse mês de julho, aumentou em 0,75%. O mercado esperava entre 0,75% ou 1%, ainda veio em 0,75%. Isso fez até com que a Bolsa Americana melhorasse um pouco. Ainda assim, pelo segundo trimestre seguido, como não teve um crescimento no PIB, os Estados Unidos entraram numa recessão técnica. Tá? Se você quiser saber mais, eu vou deixar um link aqui com um post explicando sobre recessão, consequências e como se preparar para esse cenário. Foi comprovada a recessão técnica devido ao não aumento do PIB por 2 trimestres consecutivos. Ainda assim, a Bolsa nos Estados Unidos deu uma melhorada após a declaração do Fed sobre aumentar os juros em apenas 0,75%. Entretanto, eles foram bem incisivos, dizendo que, caso a inflação volte a crescer ou continue, eles não vão medir esforços para conter a inflação. Então, o mercado gostou do discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, e a Bolsa acabou subindo um pouquinho também lá fora. Beleza? Agora a gente vai entrar no último ponto, que é o dólar. Eu lembro que em alguns resumos anteriores, quando o dólar estava 4,60, eu falava aqui da importância da gente ter uma moeda forte em carteira, uma proteção para o nosso patrimônio. E eu via muitos youtubers aqui colocar que o dólar chegaria a 4, etc. E o dólar chegou a bater até 5,50 nesse mês de julho. Depois da definição da taxa de juros americana, ele reduziu. Ele fechou o mês ali entre 5,20 e 5,25. Ainda assim, né, bem maior do que os 4,60 que eu informei para vocês aqui como uma possível oportunidade de ter moeda forte em carteira para proteção em cenários incertos. E os cenários incertos, né, que eu tanto falei nos últimos resumos, alguns ainda nem chegaram, que é de fato a corrida eleitoral. Isso vai trazer uma tensão para o nosso país muito grande, e com a tensão crescendo no nosso país, o dólar tende a subir. Então acredito que o dólar ainda vai subir um pouco. É claro que é difícil a gente prever, né, na unha ali o dólar, mas em momentos de tensão, tanto do nosso país quanto mundial, a moeda forte tende a crescer, e a moeda forte hoje é o dólar. Beleza? Galera, quero agradecer aqui a todos os feedbacks positivos que eu tenho recebido do resumo. Espero que gostem do resumo desse mês de julho também. Em agosto, né, como eu disse lá no início do vídeo, a gente vai ter outros resultados de empresas, tá, do segundo trimestre. Então,
vai ser um mês de um pouquinho mais de volatilidade, mas também que vai entregar muita oportunidade. Algumas empresas estão entregando resultados acima do esperado, isso faz com que a visão, a bolsa venha a subir, venha a melhorar. Então é uma ótima oportunidade também para a gente estar alocado em bolsa e também não deixando passar, obviamente, as oportunidades que a gente vem tendo na renda fixa. Para quem quer investir, para quem está começando a investir, tem patrimônio para investir, a gente está passando por um cenário perfeito de oportunidades. Não deixem de aproveitar. Eu já estava no mercado em 2015, segui no mercado até hoje, então eu conheço pessoas que falam, poxa, eu poderia ter investido lá em 2015 com aquelas taxas de juros da renda fixa ótimas, a bolsa de lá para cá só subiu, então a gente está vivendo outra janela de oportunidade, não deixem de aproveitar, beleza? Esse é o resumo de julho, espero que gostem. A gente se encontra aqui ainda para falar muito mais sobre o mês de agosto e depois também no final do mês sobre o resumo do que aconteceu de melhor no mês de agosto. Um abraço, investidores. Até mais.